Fala galera, beleza? Estão todos me ouvindo? Vamos começar a nossa aula. Bom, produção de energia no Brasil, né? Um tema muito importante, um tema que ele é relevante de cair no Enem, beleza? E aí vamos começar aqui falando para vocês, né, um pouco do nosso sumário de aula, tá? Bom, primeira coisa, a gente vai tratar sobre a produção de energia no Brasil, beleza? Vamos falar um pouco sobre a nossa matriz energética brasileira, né? E também falar um pouco sobre a questão do uso do carvão e do petróleo aqui no Brasil, tá? Onde nós temos nossas jazidas, onde nós temos maiores produções, tá? E qual a relevância desses produtos em cenário nacional. Bom, primeira coisa, pessoal, o consumo de energia no Brasil. Quase metade da nossa energia ela é renovável, beleza? Ou seja, 45,3% da nossa energia aqui no Brasil ela é renovável. Isso é formidável. Por quê? Porque os países considerados desenvolvidos, né, os países ricos, eles possuem aproximadamente apenas 13% de sua matriz vinda de fontes renováveis. Então, assim, a gente está muito à frente desses países. Embora nós temos aí margem para melhorar muito mais. Beleza? Bom, dessa energia renovável, grande parte da nossa energia ela vem da energia hidrelétrica, beleza? E por que isso ocorre, pessoal? Por que a gente tem tanta energia hidrelétrica aqui no Brasil? Porque o Brasil é um país muito vasto, tá? E um Brasil com relevo e clima muito favorável para essa produção, né? Nós temos relevos muito acidentados, então nós temos muitos rios com energia potencial, né? Ou seja, rios com bastante declividade, né? E um clima tropical que nos fornece muita água, né? Muita água ao longo do ano. Então são rios que eles estão sempre abastecidos, né? E aí a gente consegue fazer o que? Fazer esse barramento que vocês estão vendo aí, a gente faz essa barragem no rio, com umas turbinas no fundo, né, que a passagem da água através de energia potencial, né, uma água que ela venha com força, ela consiga movimentar essa turbina e essa turbina acaba gerando uma energia elétrica, beleza? Então esse aí é o ponto o ponto interessante da energia hidrelétrica, que o Brasil tem aí bastante possibilidade de oferecer esse tipo de energia. Beleza? Bom, nós temos aí atualmente a segunda maior hidrelétrica do mundo, né? Mas a principal atualmente em produção de energia, que é a binacional Brasil e Paraguai, né? A hidrelétrica lá de Itaipu, que fica lá em Foz do Iguaçu, né? Lá no estado do Paraná. Beleza? Ela é que produz mais energia no mundo e realmente ela é fundamental para o nosso país. Ela produz um pouco mais de 10% da energia que nós consumimos aqui. Então, de fato, ela é muito importante para o nosso país. Beleza? Bom, além da produção de energia a partir das hidrelétricas, nós temos uma produção muito forte também por parte da biomassa, né? Especialmente o etanol que a gente produz a partir da cana-de-açúcar. Então, nós temos uma plantação de cana muito interessante aqui no Brasil, sobretudo no Nordeste, mas também no estado de São Paulo, né? E aí, essa cana que a gente produz aqui, a gente consegue transformar em etanol, que seria uma energia considerada limpa, né? Entre aspas, porque a gente consegue produzir o carbono que é captado, ele é devolvido para o meio ambiente, então você teria um balanço aí dessa queima, né? O problema do biodiesel, né, do etanol, da biomassa, ele é outro, né? Ele está ligado à questão da poluição do meio ambiente, do desmatamento, são outros problemas. Mas a questão do carbono do meio ambiente, ele é relativamente controlado com esse tipo de energia, beleza? Bom, queria mostrar para vocês também a nossa matriz energética nacional, né? Vocês podem dar uma olhada aí que a matriz elétrica brasileira do ano de 2019 mostra aí que 60,9% da nossa energia elétrica ela veio da hidrelétrica, né? Ou seja, mais da metade da energia que a gente está consumindo aqui, eu no meu quarto agora, com minha luz, computador ligado, tudo isso, né, uma boa parte disso vem aonde? Vem dos rios, beleza? Uma outra parte importante vem da energia eólica, da biomassa, né? Também temos gás natural, petróleo, enfim, boa parte da nossa matriz energética elétrica vem disso, tá? E aí, para que serve isso também, caras? Para a gente poder abastecer o que? A nossa economia. E aí vocês conseguem ver aí, ó, nesse outro gráfico, que é o gráfico que ele mostra o uso, né, os setores da economia que
que mais demandam energia, né? Então nós temos o setor da indústria, o setor dos transportes, o próprio setor energético, né, que demanda muita energia para produzir energia, né? As residências, os serviços, a agropecuária, ou seja, nós temos vários setores da economia que demandam de muita energia, né? E aí nós podemos destacar principalmente a indústria e os transportes, beleza? Bom, seguindo nessa questão, né, energética, nós temos aí a questão do petróleo. O petróleo brasileiro ele é muito interessante. Por quê, pessoal? O Brasil é um dos principais produtores de petróleo do mundo, tá? A gente não, embora não esteja na OPEP, né, na Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o Brasil ele é um importante produtor de petróleo mundial. Beleza? Nos últimos 20 anos a gente aumentou muito a nossa produção, tá? Tanto que nós temos aí, considera-se que nós temos uma autossuficiência de produção, tá? Entretanto, a gente ainda importa petróleo, por quê? Porque o nosso petróleo ele não é de melhor qualidade, ele é um petróleo mais grosseiro. Então a gente precisa refinar ele, e como a gente ainda não refina tudo, a gente acaba importando uma parte. De todo modo, a nossa produção de petróleo ela é muito significativa, beleza? Nós somos o segundo maior produtor de petróleo da América Latina, ficamos atrás apenas do México, tá? E recentemente, né, nos anos 2000 para cá, nós descobrimos uma nova forma de captar petróleo, né, que seria através do pré-sal, beleza? Em 2005 foram descobertas as jazidas de petróleo da camada do pré-sal aqui no Brasil, principalmente ali no Mar da Bacia de Santos, né, de Campos também, aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, é uma camada, é um petróleo que ele é achado numa camada muito inferior, beleza? É a camada do pré-sal, ou seja, embaixo da água a gente tem a camada de pós-sal, a camada de sal, e depois a gente tem a camada do pré-sal. Essa camada tem aproximadamente 6 quilômetros, ou seja, ela é muito lá dentro, tá? E aí ela é furada através dos navios, com aquelas sondas que chegam até lá embaixo para poder puxar esse petróleo. O que acontece? Esse petróleo é um pouco caro, né? Vocês devem imaginar que isso não é aquele mesmo petróleo que a gente tem, por exemplo, no estado do Texas, nos Estados Unidos, que praticamente jorra petróleo do chão, como a gente vê nos filmes por aí, né? Esse é um petróleo que tem um custo maior para ser retirado. Então, se o preço do petróleo estiver muito baixo, às vezes não vale a pena retirar. Entretanto, com o preço do petróleo se mantendo normal, o pré-sal ele é muito viável e ele rende muito dinheiro para o Brasil, beleza? Tanto que o Rio de Janeiro, em anos recentes, conseguiu muitos royalties do petróleo por causa disso. Bom, pois bem, boa parte das nossas reservas de petróleo estão offshore. O que é offshore, pessoal? Onshore é sobre a terra e offshore é sobre o mar, né? Tanto que a bacia de Campos e de Santos, ela é offshore. Ela precisa dos navios para serem, né, para retirar o petróleo do fundo do mar. Tranquilo? Bom, a produção de petróleo brasileira, ela se destaca em 9 pontos, beleza? Dos quais 4 merecem muito destaque, que seria a bacia de Campos, né, que é a maior bacia, né? A bacia de Santos, a do Espírito Santo e a do Recôncavo Baiano, né, que é a segunda maior em produção. Então vocês podem olhar aí nesse gráfico, nesse mapinha aí, com esse gráfico, vocês podem ver nessa tabela, em que a gente tem essa produção, e vejam vocês que a bacia de Campos ela é maior, né, não só na produção de petróleo, mas também na produção de gás, tá? Outras se destacam também, a de Solimões, lá no norte, né, que é lá no município de Coari. A gente tem lá uma produção de gás muito interessante também. Nós temos aí uma produção também, principalmente na Bahia, no Rio Grande do Norte, tranquilo? Esses daí serão os principais pontos de produção de petróleo e gás que nós temos no Brasil, tá? E por fim, pessoal, mas não menos importante, nós temos também uma produção de carvão mineral, né? Pois é, o carvão mineral, né? Ele tão mal falado, né, em últimos tempos aí, por causa das discussões sobre o meio ambiente, e de fato ele é muito poluente, né? Entretanto, ele ainda é um recurso bastante utilizado na economia, né? Infelizmente, a gente ainda precisa muito do carvão mineral, né, já que a gente não consegue avançar tão rápido assim nessas energias renováveis. Então vamos lá, através do carvão mineral é possível você conseguir o coque siderúrgico, né, que seria esse carvão que já foi pré-aquecido, né, sem oxigênio, e aí ele forma o coque siderúrgico, que é o que de fato é utilizado para poder fazer a produção nas termoelétricas, né.
E aí nós temos algumas jazidas de carvão mineral no Brasil. Só que elas não são tão boas assim quanto as da Europa, por exemplo, né? As jazidas da Alemanha, da Polônia, elas são jazidas mais antigas, elas foram formadas num período, num momento em que deixa elas mais potentes do que as nossas. De todo modo, de todo modo, né, a gente ainda tem uma produção interessante de carvão mineral aqui no Brasil, tá? Isso se dá principalmente no sul do país, onde nós temos o nosso cinturão carbonífero. E esse cinturão, vocês podem ver aqui nessa imagem, né? O cinturão carbonífero, ele seria então essa minhoquinha aí que passa pelos 3 estados aí do sul, né? Pega um pedacinho de São Paulo também, mas passa pelos 3 estados do sul, que é a região onde a gente consegue extrair a maior quantidade desse carvão, beleza? E ele é utilizado para quê, pessoal? Utilizado principalmente nas termoelétricas, tá? Que elas são mais baratas, já falamos na nossa última aula, elas têm um custo de produção, né, mais barato, embora sejam mais poluentes, beleza? Então isso aqui, de maneira geral, a gente consegue pegar aí essas principais eixos aí da produção energética brasileira, né? Seja do carvão mineral, seja do petróleo, da hidrelétrica, da produção de energias renováveis, né? Na nossa última aula, a gente também toca um pouco nessa questão brasileira dos recursos energéticos e isso arremata esse conteúdo, beleza? Bom, é isso, pessoal. Até a próxima semana aí.